Vamos lá. Aqui a atividade 10, equações, é da página 87 da apostila Trilhas, tá? Isso que eu tô mostrando para vocês são exemplos, são muito parecidos com aquilo que você tem que resolver na apostila. Então, se você prestar atenção nessas explicações, você vai conseguir fazer a atividade da apostila, tá? Então, tá lá, ó, qual é a expressão algébrica que pode traduzir a situação? Um número mais o seu quádruplo é igual a 135. Olha lá. Um número, eu não sei qual número eu estou falando, né? Então, eu vou usar uma letra, né, para representar esse número. Então, eu vou usar o X. É obrigatório a gente usar o X? Não, você pode usar A, B, C, isso não importa, tá? Eu vou usar o X, que é o mais clássico. Então, X é um número que eu não sei quem é. Mas, tá vendo que eu destaquei aqui? O seu quádruplo. O que é quádruplo? É 4 vezes esse número que eu desconheço. Então, por isso que eu coloquei, então, o número X mais 4x, que é 4 vezes esse número que eu desconheço. A soma deles tem que dar 135. Pronto. Essa aqui é a expressão algébrica que o problema está pedindo. Tá? Está destacado aí, seria a resposta da questão. Contudo, a gente vai continuar. Vamos resolver, então, essa equação de primeiro grau, tá? Quanto que é x mais 4x? 5x, igual a 135. Aí, o 5 está fazendo aqui? Esse 5 está multiplicando, então, o 5 vai passar para o outro lado, dividindo. 135 dividido para 5 dá 27, tá? Então, o número que eu desconhecia era 27, né? Então, 27 mais 4 vezes 27, que é o quádruplo dele, resulta em 135, tá? 2. Uma pessoa percorre 3 quilômetros em 1 hora. Mantendo o mesmo ritmo, quantos quilômetros serão percorridos em 1 hora e meia? Vamos estruturar esse pensamento. Toda vez que a gente pega um problema, às vezes você tem que ler mais de uma vez, né? Às vezes você precisa rascunhar, que a gente fala, não entendeu, desenha. É verdade, você precisa fazer um esquema ali para você compreender certas coisas. Então, olha o que acontece. Em 1 hora, percorreu, né? Ela percorre lá 3 quilômetros. Em 1 hora e meia, percorrerá X quilômetros, eu não sei. Então, olha essa estrutura, o que te lembra? Regra de 3, né? Ah lá, 1 hora tá para 3, como 1 e meia tá para X. Aqui, 1 hora e meia, eu poderia ter colocado 90 minutos. Eu poderia ter transformado tudo isso em minutos. 60 minutos e embaixo ter colocado 90 minutos. Mas não precisa, tá? Não precisa fazer essa conversão para minutos. Dá para usar 1 hora e meia, 1,5 tranquilo, tá bom? Só você lembrando que o 0,5 aí é meia hora, corresponde a 30 minutos, tá? Como elas são grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica em x, multiplica cruzado. Então, aqui vai ficar assim, né? 1 vezes x, 1x, e 3 vezes 1,5. Então, 1 vezes x dá x, 3 vezes 1,5 dá 4,5. Como eu não tenho ninguém para passar dividindo, porque aqui a gente fez uma multiplicação por 1, então eu não tenho ninguém para passar dividindo, né? 4,5 dividido para 1 vai dar 4,5. Então, ela percorreu, né? Ela percorrerá aí, serão percorridos 3 quilômetros em, o que é o 4,5? 4 horas e 30 minutos, tá? Exercício 3, né? Nosso exemplo 3 aí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tá assim. Escreva uma sentença algébrica para a seguinte frase: o quíntuplo de um número mais sua metade. Esse exercício 3, ele não tem uma igualdade, ele não está dizendo que isso é igual a tanto, que nem esse aqui, né?
tinha uma igualdade, a gente conseguia descobrir o valor de x. Aqui não tem uma igualdade, então a gente só vai montar mesmo essa expressão, tá bom? Então, o quíntuplo de um número mais a sua metade. O que é um quíntuplo? 5 vezes. 5 vezes quem? Não conheço, não sei, então eu vou chamar de uma letra, que eu chamo de x. Então, aqui é 5 vezes x, que é o quíntuplo de um número, mais a sua metade. A metade desse número é a metade do x. Metade a gente sempre vai expressar na forma de uma fração, né? Dividido por 2. Isso é metade, dividido por 2. Pronto, aqui é só para escrever a sentença algébrica, tá? Não precisa resolver o valor de x, porque a gente nem tem essa igualdade. Exercício 4. Deixa eu subir agora a tela. Exercício 4. Determine o valor de x para que as áreas das figuras abaixo sejam iguais. Bom, o que acontece nesse exercício, pessoal? Para resolver esse exercício, do jeito que o enunciado propôs, seria necessário alguns conhecimentos que vocês ainda não têm. E para eu ensinar agora, dentro de um exercício, alguns conceitos que vocês não conhecem, fica muito complicado. Então, o que eu fiz aqui na questão 4? A gente faz uma adaptação. O que você vai fazer na sua apostila aí no seu exercício, o exercício 4 da página... Opa, não é página 8, é página... Eu já vejo aqui para vocês. Essa adaptação é página 88, tá? Perdão, aqui exercício 4 da página 88, você vai colocar como se fossem alternativas. Então, você vai colocar aí, ó, o x vale 1, x vale 2, x vale 3 ou x vale 4. Porque tendo as alternativas, você vai substituir e ver qual que encaixa, certo? Então, vamos lá, reforçando. Você vai acrescentar essas alternativas no seu exercício 4 da página 88, tá? Do jeito que tá aqui, em verde. Que aí você vai substituir para ver qual que encaixa, ok? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Então, olha aqui. Que figura é essa? Isso é um retângulo. Então, eu tenho retângulo, eu tenho a base, que aqui está sendo representada por quanto a minha base? X mais 6. A altura é X. Como que eu acho a área do retângulo? Base vezes altura. Eu tenho que multiplicar esses dois aqui. A base e a altura eu vou multiplicar. E aí eu acho a área. E essa figura aqui é um quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Como que eu acho a área do quadrado? É lado vezes lado ou lado ao quadrado, tá? Tanto faz. E qual é, então, a questão? Ele quer saber, assim, que valor o x tem que ter para que a área dessas duas figuras sejam iguais. Só existe um valor que x pode ter para que as áreas das duas figuras deem o mesmo resultado. Então, como que a gente vai fazer isso? Substituindo. Tentativa, a gente vai fazer substituição. Quem que a gente vai substituir primeiro? O x igual a 1. Será que se eu trocar o x por 1, as áreas serão iguais? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Olha lá. Para x igual a 1. Então, nós vamos substituir. Então, na figura 1 lá, que é o retângulo, ele não fala lá que a base é x mais 6? Se eu estou substituindo x pelo 1, então a minha base vai ser 7. A minha altura, ele chama de x. Então, a minha altura é o 1, porque eu estou trocando o x pelo 1. Então, a área do meu retângulo, que é base vezes altura, vai ficar 7 vezes 1. E 7 vezes 1 é 7. Deixa aqui, essa é a primeira figura do retângulo. Agora, a gente vai trocar o x valendo 1 para o quadrado. O que ele fala lá no quadrado? Que cada lado do quadrado vale 2x. Se eu estou dizendo que o x vale 1, 2 vezes 1 é 2, tá? Então, sendo assim, se ao lado da minha figura, então, vai valer 2, eu faço o lado vezes lado ou o lado ao quadrado. De qualquer uma dessas duas formas, de qualquer uma dessas duas maneiras, eu vou ter que, então, a área desse quadrado é 4. Então, observe. Se eu trocar o x pelo 1,
A área do retângulo será 7 e a área do quadrado será 4. São iguais? Não. Então, o x não pode ser 1. Agora, eu vou trocar o x pelo 2, tá? Vou fazer o mesmo processo, só que agora eu vou trocar o x pelo 2. Então, se eu vou trocar o x pelo 2, a base, que era x mais 6, vai ficar 2 mais 6. Então, o meu b vai ser 8. E a altura, que é x, vai ser 2, tá? E aí vem aqui, ó, continua aqui. Então, a área, que é base vezes altura, vai ficar 8 vezes 2, 16. Agora, vamos para o quadrado. Se eu trocar o x por 2 no quadrado, lá está escrito que cada lado do quadrado é 2x. E se o x vale 2, então cada lado do quadrado será 4. Vem aqui. Então, se é lado vezes lado ou lado ao quadrado, 4 vezes 4 vai dar 16, ou 4 ao quadrado vai dar 16. O que aconteceu com as áreas das duas figuras? Opa, deram o mesmo valor. Não era esse o objetivo do exercício? Então, sendo assim, para que as áreas das duas figuras sejam iguais, o x precisa ser 2. Ah, e se o 2 não tivesse dado certo? Aí eu ia tentar o 3, né? Ou eu ia tentar o 4, tá? Então, é isso que você vai fazer nesse exercício lá na apostila. Você vai tentar para o x valer no 1, até você achar. Um desses é. Ou x vale 1, ou x vale 2, ou x vale 3, ou x vale 4. X valer no 2, você já sabe que não, né? Não vai ser, porque você já viu aqui algumas coisas, dá para você já tentar números diferentes, né? Já estou te ajudando, ok? Veja, os exercícios são parecidos, mas eu troquei os números, né? O número não é exatamente igual, tem algumas modificações. Mas se você seguir o roteiro proposto aqui, você consegue fazer sem problemas aí os exercícios da apostila, tá bom? 5. Uma loja vendeu na primeira semana uma certa quantidade de produtos. Na semana posterior, vendeu o triplo de produtos. No total das 2 semanas, foram vendidos 132 produtos. Quantos produtos ela vendeu na primeira semana? Então, eu vou transformar essa situação problema numa equação, uma sentença algébrica, tá? Vamos lá. Eu sei qual é essa certa quantidade? Não, então eu vou pôr uma letra, no caso é o X. Então, na primeira semana foi vendida uma certa quantidade que eu não sei qual é. Na outra semana, semana posterior, foi vendido o triplo dessa quantidade, que eu não sei quem é, por isso que eu vou chamar de 3x. Mas o que eu sei? Que somando essas 2 semanas, x mais 3x, dá um total de 132 produtos. X mais 3x dá 4x. O 4 aqui está multiplicando, então ele vai passar dividindo. 132 dividido para 4 dá 33. Sendo assim, a loja vendeu 33 produtos na primeira semana, tá? Esse aqui é bem facinho. Aí nós vamos para o exercício 6, tá lá. Determine o valor numérico das expressões algébricas. Esse 6 é parecido com o que a gente fez lá no 4, que tem que substituir, tá? Então, eu vou te dar uma expressão e vou te falar quem vai ser o A e quem vai ser o B, nesse caso. O A vai ser 3 e o B vai ser menos 2. Então, aqui, ó, eu vou trocar. Aonde tem o A, eu coloquei 3. Aonde tem o B, eu coloquei o menos 2. Observe que quando eu faço essa substituição pelo número negativo, eu coloco parênteses, tá? Por isso que eu destaquei aqui. Então, aqui, 3 vezes A vai ser 3 vezes 3, que vai ser 9, ok? Aqui, 4 vezes o B, só que o meu B é menos 2. Cuidado que você tem a regra de sinal, né? Positivo e negativo vai dar negativo. Então, aqui vai ficar menos 8. E 9 menos 8, 1. Na letra B, olha aqui, né, a minha expressão algébrica. E eu vou trocar agora. O meu A vai valer menos 2. O meu B vai valer menos 3. Presta atenção. A ao quadrado, meu A é menos 2 ao quadrado, usando parênteses, porque eu estou trocando por um número negativo. Mais
Quando as letrinhas aparecem assim juntinhas, é porque está multiplicando. Então, é o A menos 2 vezes o B, que é menos 3. Mais o menos 3, que é o meu B, ao quadrado, tá? Então, na primeira linha, a gente faz essa substituição. Na linha de baixo, a gente começa a responder. Então, menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Menos e menos vai dar mais. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Então, aqui 4 mais 6 mais 9 vai dar um total de 19, tá? Letra C. A letra C aqui, ó, presta atenção, ela tem essa expressão, vou substituir o x pelo 3 e o y pelo 3 também. O meu quadrado aqui eu não consegui colocar como expoente, tá? Não é y vezes 2, é y ao quadrado. Então, vai ficar como? O meu x, que é 3, o y ao quadrado. Se o y vale 3, 3 ao quadrado vai valer 9. Então, vai ficar aqui 3 mais 9, 12. 12 dividido por 3, 4, certo? Então, aqui, nos exercícios da apostila, a gente está tendo essa mesma configuração do que eu expliquei nos exemplos, tá? Atividade 10, equações, na página 87, né? Pode observar que os enunciados aqui propostos têm tudo a ver com o que eu montei para vocês. Muda alguns valores, então é a página 87 e página 88 que vocês tentarão fazer, tá bom? E aí, você tendo dúvida, pode estar procurando ou pelo comentário particular no Classroom, ou, mais fácil ainda, usando o WhatsApp, né? Porque fica muito mais rápido, tá bom?